economia moçambicana continua a crescer abaixo do seu potencial estrutural. Nos últimos anos, o crescimento médio oscilou entre 2% e 3%, muito aquém da taxa de cerca de 7,5% considerada necessária para sustentar a convergência económica de longo prazo. Em 2025, a expressão económica foi ainda mais modesta, situando-se em 0,5%, num contexto marcado por choques climáticos, constrangimentos fiscais e recuperação económica lenta. Num país onde cada evento climático extremo pode retirar até 2% do PIB, a vulnerabilidade climática deixou de ser um fenómeno episódico e passou a constituir uma condicionante estrutural do crescimento. Os levantamentos preliminares que informam o futuro Plano Global de Recuperação e Reconstrução pós-cheias estimam as necessidades em 788,5 milhões de dólares norte-americanos. A estrutura de financiamento revela prioridades claras: 42% destinados à reconstrução de infraestruturas, 32,64% para assistência humanitária, 21,2% para a recuperação económica e 3,41% para a redução do risco de desastres. A implementação prevista do plano deverá ocorrer num ambiente macroeconómico sensível, marcado por dívida pública superior a 90% do PIB e uma inflação que permanece entre 6% e 8%. Para o governo, a reconstrução não deve limitar-se à reposição de infraestruturas destruídas, mas sim transformar-se num processo de recuperação económica estruturante. A questão do plano de reconstrução, não só olhar para a perspectiva imediatista, assistência humanitária, mas olhar para o futuro, para a reconstrução resiliente, a recuperação econômica muito mais flexível, dinâmica e que permita criar as bases para podermos estar melhor preparados para os futuros eventos climáticos. Segundo o ministro, o diálogo com parceiros de cooperação permitiu alinhar estratégias para que a reconstrução seja acompanhada de políticas de crescimento e transformação económica. Um dos pontos centrais da estratégia governamental passa pela mobilização do setor privado e pela dinamização das pequenas e médias empresas. E o nosso desafio é que, se nós vamos buscar esta energia das micro e pequenas empresas, os recursos naturais possam ser melhor explorados, mas o talento dos moçambicanos, com capacitação, com os mecanismos financeiros que o governo está a disponibilizar, o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, o Fundo de Garantias Mutuárias, o Banco de Desenvolvimento, o Fundo de Recuperação Econômica e outras iniciativas, como o Finova, como o Fundo Catalítico de Inovação e Demonstração, é possível incrementar o PIB do país. Embora o financiamento internacional esteja relativamente mobilizado, o principal desafio identificado pelos parceiros de cooperação prende-se com a capacidade de implementação dos projetos existentes. O Banco Mundial confirmou um portfólio ativo de cerca de 3 mil milhões de dólares norte-americanos, distribuídos por aproximadamente 40 projetos, incluindo investimentos significativos em transportes e infraestruturas. Contudo, em alguns casos, as taxas de execução não ultrapassam 7%, relevando limitações administrativas e institucionais que reduzem o impacto económico desses recursos. Para os parceiros internacionais, melhorar a capacidade de execução tornou-se condição essencial para que o financiamento disponível produza resultados concretos. Temos fundos disponíveis, já alocados para Moçambique, mas que, para uma questão de execução, não consegue alcançar os resultados esperados e fazer um impacto direto no terreno. Segundo o diplomata europeu, a reunião permitiu identificar medidas para reforçar a assistência técnica e apoiar o governo na melhoria da capacidade institucional. Após a resposta humanitária internacional, os parceiros internacionais consideram que o foco deve deslocar-se agora para a reconstrução estrutural. Não, ao nível técnico, pela implementação dos projetos existentes, porque é verdade que ainda temos fundos disponíveis, já alocados para Moçambique, mas que, para uma questão de execução, não consegue alcançar os resultados esperados e fazer um impacto direto no terreno. Então, nós temos que trabalhar agora para a reconstrução. E aqui tem um plano
que vai permitir a nós como parceiros a contribuir concretamente com fundos que parceiros estão em procura para apoiar esse plano de reconstrução que deve também superar a emergência e construir o futuro. Neste contexto, a reconstrução poderá funcionar como ponte econômica, permitindo sustentar atividade econômica e investimento, enquanto o país aguarda o impacto pleno dos grandes projetos de gás natural na bacia do Rovuma.